Pequenas cartas, grandes verdades. Hoje é a última aula sobre a terceira carta de João. E aí, a partir do próximo domingo, a gente vai finalizar a primeira aula para começar a finalizar, com a carta de Judas. Tá ok? Então, terceira carta de João, lição 12. Pode passar o próximo slide, você tem aí o conteúdo aí de cada aula. Na lição de hoje, imitando o que é bom. Então nós vamos ver que temos que imitar o testemunho de Gaio e o testemunho de Demétrio, e não o testemunho de Diótrefes. Michele está ligada ali. Não Diótrefes, não é isso? E nós vamos ver aqui algumas distinções e o mal que faz para a igreja quando nós colocamos nosso coração, entre aspas, assim, para imitar ou atentar naquilo que é ruim, naquilo que não agrada a Deus. Que diferença faz para uma igreja que atenta naquilo que é bom, naqueles líderes que são fiéis à verdade? Porque nós vamos ver que, na verdade, o problema trazido por Diótrefes é um problema trazido pela liderança ruim, porque ele estava ali na liderança da igreja, Inclusive ele queria a primazia, ser ali o primeiro, o melhor, e acabou trazendo grandes problemas para aquela igreja. A mensagem de 3 João, pode colocar aí, por favor, Samuel? Está meio escurão ali, não, para aqui está bom, certo. O serviço amoroso prestado ao corpo não deve ser abandonado por amor a uma liderança egoísta. Perceba aí que essas duas coisas não podem andar juntas aí nessa mensagem. Corpo e liderança egoísta. Igreja e um líder egoísta. Porque nós vamos ver que o viver igreja é uma vida de generosidade, de pensar no outro, É uma vida de servir, de praticar a hospitalidade, e não uma vida de egoísmo. E se esse egoísmo surge pela liderança, pior ainda. Mas também o egoísmo, sendo vivenciado entre os membros, nós vamos ver aqui que é algo que faz muito mal à igreja de Deus. Certamente passa por esse caminho do egoísmo, quando a gente vai atrás e conhecer histórias de igrejas que se dividem, igrejas que têm aquele racha, igrejas que passam por dificuldades. Muitas vezes lá o germezinho do problema passa pela questão do egoísmo. E é sobre isso que fala a mensagem de 3 João. Se nós queremos prestar um serviço à igreja, um serviço de amor, de generosidade, de hospitalidade, não pode ter esse lado assim do egoísmo, de uma liderança centrada em si mesma. Esse é o contraste na mensagem de 3 João. Os objetivos aos quais nós queremos chegar, nesse padrão de saber, sentir e agir. Saber diz o seguinte: é dever do cristão seguir o exemplo dos que andam na verdade, assim como confrontar os que se opõem aos ensinos e práticas ordenadas nas Escrituras. Nós somos chamados a obedecer às Escrituras, e em alguns desses chamados e alguns desses tipos de obediência nós temos um desafio maior. E eu considero que essa ordem de confrontar é um dos grandes desafios no viver do cristão. Ainda mais, como é o caso aqui, de confrontar alguém que antes trazia o ensino, que é o caso aqui que nós podemos deduzir sobre Diótrefes. Você confrontar alguém já é ruim, não é? Você sabe que o irmão está fazendo algo errado, ou um irmão está seguindo por um caminho que não está muito legal, e aí a gente não quer confrontar, Às vezes a gente quer chamar o pastor, jogar na margem de segurança, Eu não vou confrontar não, vou falar para o pastor e o pastor vai falar. E você já sabe que aqui na Videira o nosso pastor traz o ensino várias vezes de você já foi lá falar com o irmão, então já não siga por essa linha não. Então, quando a gente sabe de um problema, realmente o que o pastor fala está muito correto, Nós devemos ir tratar com essa pessoa. Agora, vai ser fácil isso aqui? Não. Confrontar realmente é uma atitude muito desafiadora, que requer que a gente esteja muito ali alinhado com o Espírito Santo para saber falar da forma certa, para ter a coragem de falar, e muitas vezes para ter a percepção de que você muitas vezes vai pagar o preço por ter que confrontar. Mas é o chamado da Escritura para nós, Sentir empatia por aqueles que em Cristo são nossos irmãos, que se dedicam à pregação da mensagem de salvação e contam com nosso apoio e acolhida. E agir obedecendo a palavra e abrindo nossos lares para aqueles que servem à igreja e levam o evangelho ao mundo de forma itinerante. Então,
Então você vê aí nesses dois últimos objetivos, né? A ideia de ajudar, a ideia de acolher e a ideia de hospitalidade. Na última lição, o presbítero Cédric falou muito sobre essa questão da hospitalidade. Sabemos que o contexto hoje é diferente, né? Naquela época não havia a estrutura que temos hoje de hospedagem, né? De receber pessoas em pousadas e tudo mais. Mas, independente disso, o coração do homem é o mesmo. Embora as estruturas sejam diferentes, nós devemos ter sempre no nosso coração aquela ideia de hospitalidade. Pode ser que a pessoa não venha, o irmão, alguém que a gente está ajudando, não vem para dormir na nossa casa, necessariamente para passar um período, mas foi muito falado na aula passada a importância de você ter a disposição de estar sempre recebendo alguém no seu lar, né? Você vai ter que sair da zona de conforto, talvez você vá ter um pouco mais de despesas financeiras, mas é um ministério realmente poderoso, esse ministério da hospitalidade. E que talvez, pelo menos a minha percepção, é algo que anda muito em falta nos nossos dias, né? Essa prática da hospitalidade, essa generosidade de receber, né? De compartilhar da mesa de comunhão, de uma refeição do amor. E pode ser por conta da nossa rotina, que a gente não consegue nem parar para nós mesmos. Por exemplo, eu vejo lá em casa, né, que a gente sempre persevera em fazer pelo menos uma refeição do dia em família, né? Isso aí é uma bênção muito grande para a família. Mas aí vem a correria, vem tudo e você vai, não, depois, não, depois, não, depois. Então, às vezes, para quem está dentro da nossa casa, tem aquela dificuldade de se juntar, né? Ainda mais para receber alguém. Mas é um desafio para o nosso tempo, é um pouco sobre isso que 3 João fala, e não importa quão grande seja o desafio, né? Se o Senhor coloca para a sua igreja como um alvo, como um propósito, é algo pelo qual nós devemos perseverar. Então, 3 João vai ter muito essa ideia de nós abrirmos nossos lares para abençoar nossos irmãos, especialmente, e aqui é uma marca importante de 3 João, especialmente se esses irmãos estão na linha de frente, vamos dizer assim, da propagação do Evangelho, né? No caso aqui, no contexto da carta, né, havia pregadores itinerantes ali, missionários, e a ideia é que enquanto Gaio queria receber, abençoar esses irmãos que estavam ali na linha de frente da propagação do Evangelho, né, Diótrefes não queria. E Diótrefes não só vinha com uma lei de licença, nós vamos ver sobre isso, como ele também fazia questão de não deixar que outros recebessem e queria ter um controle total sobre a igreja. E essa palavrinha também com a igreja não dá certo, controle. Nós vamos ver isso aí, né? Quando a gente quer controlar como a igreja vai funcionar, quando a gente quer controlar o testemunho do outro, a atitude do nosso irmão, sempre vai dar em problemas para a igreja de Deus. Pode passar para o próximo slide. Vamos fazer aqui uma revisão rapidinha. Na lição 10, relações verdadeiras, está projetado aí. Vamos lendo aqui a carta para a gente relembrar o conteúdo, 3 João, uma carta bem curtinha. O Kaique, pode pegar uma água para mim, por favor? Ah, já está, Kaique, obrigado. Versículo 1, acompanhe comigo, de 3 João. O presbítero, ao amado Gaio, Gaio é o nosso cristão modelo nessa carta, né? A quem amo na verdade. Verso 2, amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. E aí os pontos da lição número 10, ponto 1, o fruto da verdade nas relações. Identificados pelo amor, amor dos que andam na verdade, um amor que deseja bênçãos físicas, a prosperidade e a saúde, e um amor que reconhece as bênçãos espirituais. No ponto 2, ainda da lição 10, nós estamos revisando, alegria baseada no bom testemunho e alegria baseada no viver de acordo com a verdade. Então fala de amor e de alegria, mas o ponto em comum aqui é baseados na verdade, né? Na verdade das Escrituras, no ensino daquilo que a palavra nos mostra, como deve ser esse relacionamento. A gente sabe que é típico do homem caído em pecado, que até momentos de alegria ou de pseudo-amor, né, pode você ver, ou as pessoas acham que isso é vivido fora do contexto do que as Escrituras ensinam. Não é novidade, por exemplo, você vai ver na televisão, na internet, em filmes ou novelas, né, o conceito de amor é distorcido. Por isso que o amor verdadeiro ele é baseado na verdade.
Então, amor é um conceito totalmente bagunçado. Então, se esse amor nos relacionamentos não é baseado na verdade, mas baseado nos valores do homem, a gente vê que vai dar problema, mesmo sendo chamado de amor. O mesmo com a alegria, né? As pessoas no mundo, elas vão viver a alegria, entre aspas, nos relacionamentos, mas de uma forma contrária às escrituras, né? Muitas vezes uma alegria baseada em valores, em práticas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Eu lembro, né, antes da minha conversão, quando eu ainda estudava na escola técnica, né, ia ter um fim de semana dos alunos, a gente alugava uma casa de praia, e você via que ali a alegria era baseada em tudo, menos na palavra. Era baseado no álcool, né, era baseado numa vida desregrada, em tudo aquilo que não agrada ao Senhor, mas para aquelas pessoas era alegria, né? A gente sabe pela palavra que era uma falsa alegria. Por isso que a alegria e o amor nos relacionamentos, ele precisa ser sempre baseado na verdade, que é uma palavra-chave aqui na terceira carta de João. Revisando agora a lição número 11, foi a lição do domingo passado. Acompanhe comigo aí a partir do verso 5. Amado, isso aqui é João falando para Gaio, tá? Você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem, de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome, o nome de Cristo, que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. Verso 8, é, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. E aí o ponto 1, o bom procedimento, que é experimentado por todos e testemunhado por todos. Sejam os evangelistas, missionários, né? Interessante a hospitalidade exercida com estranhos, né? Foi falado isso também na lição passada, né? Muitas vezes não é o nosso contexto hoje. A gente pensa em outros perigos, em outras dificuldades, mas de uma maneira geral o ensino é realmente de praticar essa hospitalidade, de demonstrar essa generosidade e esse amor para com aqueles que propagam a verdade. E no ponto 2, boa ação para cooperar com os evangelistas e para cooperar com o evangelho. Então você percebe que Gaio, ele não se deixa contaminar, né, pelos ensinos de Diótrefes. A gente vê aqui que sempre João está elogiando a postura de Gaio. Embora possa haver essa preocupação, e nós vamos falar um pouco sobre isso, né? A gente sabe o que agrada a Deus, o caminho que deve seguir em obediência ao Senhor, mas às vezes por pressão externa, por um tipo de aceitação social, nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, corre o risco da gente desagradar a Deus para procurar agradar aos homens, para ficar bem na foto, para não parecer careta, para não parecer antiquado, né? Eu lembro certa vez, antes de entrar no ponto para valer mais na frente, mas eu lembro certa vez, eu evangelizando um colega, ele, não, para começo de conversa, você acredita em Adão e Eva? E você acredita no dilúvio? Não, o dilúvio, todos os animais na arca, o jeito que ele perguntou, eu já comecei a ficar pequenininho ali, né? Então você fica assim, se eu disser que eu acredito, ele vai dizer, cara, tu é muito tapado, não dá nem para a gente começar a conversar, né? Se eu disser que não acredito, eu vou estar mentindo e vou estar desagradando a Deus. Então perceba como às vezes até nesses momentos, né, há aquela pressão e aceitação por parecer moderno. Não posso deixar que o cara me veja como alguém tapado, né, alguém fanático. Mas quando você está alinhado com Deus e no que a palavra de Deus ensina, a nossa missão, né, o nosso alvo é agradar o Senhor. E não estar preocupado com o que A, B ou C vão pensar. Eu lembro também, quando eu me converti, minha família é de uma origem católica muito forte, né? Eu já falei para alguns irmãos, minha mãe era freira, né? E depois ela saiu, e eu sempre digo, graças a Deus, senão eu não teria nascido, né? Então, ainda bem que ela saiu, né, no tempo certo. Mas assim, né, quando eu fui me converter, quando eu comecei a ouvir a pregação do Evangelho num grupo de vida, e aquilo ali para mim gerou uma pressão muito forte em casa, né? Porque não havia nenhum evangélico na família. Então, de novo, aquela ideia de aceitação, né, de não desagradar o outro, aquilo ali para mim foi um obstáculo no começo ali, uma dificuldade, né? Interessante, de lá para cá, o Senhor converteu minha irmã, meu cunhado, o sobrinho dela. Então, nosso papel, irmãos, é olhar para o que a palavra de Deus diz e confiar e crer. E não se preocupar com o homem, tá? A obra, o trabalho, tudo é do Senhor, né? É uma ação do Espírito Santo. Se a gente ficar olhando para o homem, para o que o homem pensa, nós vamos afundar. Essa foi a revisão da lição número 11. Com as aplicações, pode colocar. Mesmo não sendo um pregador ou missionário,
Todo crente pode e deve ajudar o avanço do Evangelho de Cristo em sua região e até mesmo fora dela. Isso é ter o coração no reino. E o segundo ponto aí, o avanço do Evangelho passa pela Igreja de Cristo no geral e por cada crente em particular, quando coloca à disposição seus bens para servir a missionários e todos aqueles que estão a serviço do reino. Eu gosto de dizer o seguinte, só há um general, Cristo, o resto é soldado. Ou se for para pegar um linguajar indígena, né, só há um cacique, né? O resto é índio. Então isso é muito importante a gente ter esse conceito em mente, para que nós não tragamos assim um resquício, às vezes, da mentalidade religiosa, especialmente católica do nosso país, né, de que há um sacerdote que vai fazer algo, né, que há um líder, um pastor, um padre que vai intermediar nossa ligação com Deus, ou o nosso trabalho na obra de Deus. Ou eu achar que eu não posso pregar porque tem um missionário ali, eu não posso fazer missões, eu não posso evangelizar, não, porque já tem um missionário que está aí para isso, né? Ele é que é missionário, eu não sou. Não é esse o conceito e o ensino da palavra de Deus, né? Na palavra de Deus, todos nós somos sacerdócio real. Todos somos sacerdotes do rei. Todos temos acesso ao Santo dos Santos, né? A ideia ali, todos podemos nos achegar ao trono da graça. Então você vê que é um trabalho que passa pela Igreja de Cristo no geral. Embora há aqueles que vão se dedicar de maneira integral a essa propagação do Evangelho, né? Pastores, missionários, isso é evidente, mas nós, mesmo tendo nossa ocupação, vamos dizer assim, secular, isso não nos impede de estar ali promovendo, né, a palavra de Deus, pregando e ensinando. Ainda nas aplicações, falando agora de hospitalidade, a hospitalidade é um dever cristão, que não se resume à simples expressão de boa vontade. Ela é um dom que se expressa em alegria, afetuosidade e generosidade, sem constrangimento nem ostentação. O crente deve cooperar para que o evangelho seja propagado entre os incrédulos. Isso não deve ser um peso na vida do cristão, pelo contrário, isso deve ser visto como um privilégio. O único ponto que eu queria realçar aqui, irmãos, no finalzinho desse item que fala da hospitalidade, é essa palavrinha aqui, ó, sem constrangimento nem ostentação. Todo o trabalho nosso na obra de Deus é muito importante ser algo espontâneo, algo voluntário de coração e sem constrangimento, né? Porque às vezes nós podemos ser tentados a realizar um serviço ou fazer algo para ser visto, ou então porque alguém nos pressiona de uma forma que não convém. E às vezes a pessoa que pressiona, ela faz aquilo até de boa vontade, né? Certa vez eu vi numa campanha em favor de missões, que era para comprar certo tipo de alimento, né? E o irmão que estava organizando essa venda desse alimento, eu acabei presenciando bem na hora que ele pressionava ferozmente um outro irmão para que comprasse o alimento. Né? E o irmão dizia, não, vou ver se eu ajudo em outra campanha. Não, mas compre aquilo. Não, mas eu não quero isso aqui não, porque nós vamos fazer a refeição em outro lugar. Pois compre para aqueles mendigos que estão lá na esquina. Né? Então aquela pessoa tinha uma boa intenção, né? Queria levantar fundos, né? Mas ela pressionava de uma forma indevida para que o outro comprasse. E aqui não importa se o outro tinha dinheiro sobrando ou não, tá? A questão não é essa. A questão é que até aquele que iria comprar não poderia fazer aquilo por constrangimento. Porque a obra de Deus, irmãos, não se faz na nossa força. Às vezes a gente acha que faz, né? Às vezes a gente vai fazer uma atividade na igreja que é aquela pressão, né, de estar todo mundo ali e acaba fazendo na nossa força, no jeito humano. E nada que é feito com o coração no homem vai ser agradável a Deus. Né? Você tem que fazer na dependência do Senhor. Não é por força nem por vontade, mas pelo Espírito. Né? Então, se aquele irmão não queria, naquele momento, participar daquela campanha, glória a Deus. A gente não poderia constrangê-lo a fazer algo que ele não quisesse, pois faça pelos moradores de rua. Né? A estratégia foi ousada e inteligente ali do cara que estava vendendo. Né? Partiu para algo a mais, mas não foi da forma que agrada a Deus. Né? Houve constrangimento e houve pressão. Então, a gente vê aqui no final dessa lição 11, que praticar a hospitalidade é uma bênção e não um peso. Irmãos, seja hospitalidade ou qualquer outro tipo de serviço, se nós não estivermos olhando para o Senhor, rapidamente a gente pode perder o foco ali da atividade. Né? A gente pode se frustrar, a gente pode se decepcionar quando a gente espera resultados humanos ou quando a gente espera a aprovação dos homens, e aí você acaba perdendo o foco do serviço. É muito importante porque é bem fácil de você escorregar nisso aqui. Você começa uma atividade na igreja, por exemplo, um tipo de ministério, e aí se você não olhar para o Senhor,
nas primeiras frustrações, você vai ficar. Ixi, não deveria fazer isso aqui. Eita, a igreja não está respondendo. Aí você começa a colocar o coração naquilo e se entristecer, esquecendo que, na verdade, você está fazendo para o Senhor. E no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Tá? Agora sim, vamos entrar na nossa lição número 12. Última lição na carta de 3 João. Vou ler aqui a partir do versículo 9, acompanhe comigo, por favor. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, eita, isso aqui gosta muito de ser o mais importante entre eles. Será que às vezes a gente é Diótrefes no nosso convívio, no nosso relacionamento com a igreja, hein? Vamos meter o pau no Diótrefes aqui, mas será que às vezes a gente não é um pouquinho Diótrefes, não? Gosta de ser proeminência, né? Todo mundo me vê, como eu sou uma bênção, e todo mundo está vendo isso. O coração do homem é corrupto, meus irmãos. Mas vamos lá. Não nos recebe. João está falando que Diótrefes não estava recebendo, né? Recebendo os evangelistas, os missionários, aqueles que estavam contribuindo com o evangelho. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele. Aqui eu não queria estar na pele do Diótrefes. Sério que falou isso na aula passada, né? Você pensar aqui no apóstolo João, autoridade apostólica, né? Para exortá-lo e repreendê-lo, tá. Chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Uma benção esse cara aqui, hein? Se recusa a receber, o irmão quer receber, ele não deixa e ainda chuta todo mundo da igreja, né? É o dono da igreja aqui, o Diótrefes. Verso 11, amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Introdução. Imagine que em uma assembleia ou reunião do conselho da igreja, é decidido que se algum missionário chegar à cidade e precisar de acolhida, vocês serão a primeira igreja a oferecer tal coisa. Agora imagine um líder de sua igreja presente nessa reunião, se levantando contra a decisão da mesa administrativa de hospedar missionários, protestando de forma enfática. Creio que toda a igreja reprovaria esse membro, cientes de que a hospitalidade é uma ordem bíblica, ainda mais para com os da fé. Muito importante isso aqui. Quando eu me converti, eu lembro que as primeiras vezes que eu estava lendo essa carta de Gálatas aqui, de Paulo para os Gálatas, eu me impressionei com essa expressão aqui, Gálatas 6:10. Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então nós aprendemos naturalmente que a prioridade vai ser sempre nossa família de sangue, né? E realmente a Bíblia fala muitas coisas importantes sobre a gente honrar e cuidar da nossa família. A palavra de Deus não é contra isso. Mas a Bíblia coloca em um lugar muito especial aqueles que são a família da fé, que são o ajuntamento dos crentes no Senhor Jesus Cristo. E, irmãos, você vê que é um dever, né? Eu não gosto da palavra obrigação, mas é um tipo de obrigação do cristão ele ter toda uma atitude diferenciada para com seus irmãos na fé. E é isso que diferencia profundamente o viver igreja. Nós não somos um clube qualquer, ou nós não somos uma categoria profissional. Eu tenho que ter um cuidado especial com os militares, porque como eu sou militar, quem é militar também tem que ter um lugar especial aqui comigo, né? Obviamente eu devo tratar muito bem meus colegas de trabalho. Também a Bíblia evidentemente não é contra isso. Mas não esqueça, aqueles que são a sua família da fé têm um lugar totalmente especial no projeto de Deus para a nossa comunhão. Então, irmãos, isso tem tudo a ver com a ideia que a gente falou antes aqui de hospitalidade, né? Então isso aqui a gente não pode esquecer nem deixar de viver, né? Você tem a oportunidade de abençoar alguém da igreja, faça. É profundamente agradável a Deus. Né? Cuidar de quem está precisando de algo, né? Suprir a necessidade de algum irmão. É uma categoria diferente quando nós somos generosos e cuidadosos e profundamente amorosos com aqueles que são nossa família da fé. Então, cada um aqui que é meu irmão em Cristo tem que ter um lugar muito especial e de honra no meu coração. Isso nos diferencia de um clube, isso nos diferencia de qualquer tipo de associação produzida aqui na nossa sociedade. Tá? Igreja é algo diferenciado, é algo espiritual, é algo muito mais profundo e é algo que não vai acabar aqui.
Você pode ser sócio, fundador de determinado clube aqui, né? E colocar sua vida naquilo. Eu já vi muito isso aí, né? Pessoas que se dedicam profundamente a um tipo de associação daqui, mas essa associação vai acabar com a sua vida terrena aqui, né? Não vai continuar. Enquanto que a nossa associação em Cristo é algo eterno, né? É algo profundo. Você vai estar abençoando e sendo generoso para com alguém por quem Cristo morreu. Isso torna essa pessoa totalmente especial e é assim que nós cristãos devemos olhar. Continuando na introdução, veremos que foi exatamente isso que aconteceu com Diótrefes, que se colocou contra o ensino apostólico, recusando-se a hospedar irmãos de outros locais e até mesmo expulsando aqueles que o faziam. Quando o apóstolo Paulo escreve para Tito, dizendo que ele deveria pôr em ordem a igreja local, pontua como característica de um líder cristão a hospitalidade. O que Tito, como um bom cristão, atento aos ensinos de seu líder, prontamente busca praticar. Essa recomendação é repetida por outros líderes, como João aqui em sua terceira carta. Na lição de hoje, aprenderemos como identificar o fruto que a verdade produz no testemunho dos cristãos, imitadores de Cristo, e identificar atitudes de líderes que se opõem ao ensino da verdade. Ponto número 1, a verdade que desagrada a quem se opõe a ela. Falar a sã doutrina é responsabilidade da igreja. Olha quantas vezes a igreja aparece aí, tá? É responsabilidade da igreja, que deve ser conhecida por isso. A sã doutrina é a sua voz. É por isso que ela está neste mundo. A igreja tem a responsabilidade de tornar o caráter de Deus conhecido. É preciso proclamar as virtudes de Deus, e a igreja faz isso quando fala o que convém à sã doutrina. E além de falar, é preciso viver e lutar por ela. Pois a sã doutrina lida também diretamente com o dia a dia das pessoas. Quando Paulo pensava em sã doutrina, ele pensava em como as pessoas estavam vivendo, e isso tem um preço. Você vê que no Evangelho é diminuído cada vez mais a distância entre, vamos chamar de clero, vamos dizer, da liderança formal estabelecida, no nosso caso, pastores, diáconos, e a igreja, né? Vamos dizer assim, os, entre aspas, leigos, né? Porque no Evangelho, irmãos, todos nós, como já falei, somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Todos nós temos a unção do santo, João fala disso. Então, todo cristão, como fala aqui, deve ser conhecido por falar, por propagar a sã doutrina. Abra sua Bíblia aí em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É interessante que esse sacerdócio é que nos torna dignos de comparecer perante Deus, né? O fato de que nós somos comprados, lavados, remidos no sangue do Cordeiro, faz com que a gente tenha acesso ao trono da graça, como está lá em Hebreus. Então isso aqui muda totalmente o cenário de uma vida religiosa, onde nós esperamos que seja só o missionário que propague o evangelho, só o pastor que pode pregar, né? Nós ficamos dependendo desse arranjo de autoridades eclesiásticas, né? Na palavra de Deus não é esse o caminho. Todos nós devemos propagar o evangelho, todos nós devemos, de uma forma ou outra, em algum sentido, ser missionário. Todos nós podemos, inclusive, nos pastorear mutuamente, no sentido aqui informal do termo, mas o fato de ser informal não tira seu peso e seu valor. Eu estava recentemente vendo um vídeo sobre um pastor evangélico, ele reagindo a um vídeo de um padre que criticava profundamente o fato dos evangélicos, né, como eles chamam os protestantes, trazerem ensino das Escrituras. Porque o padre entendia que só o magistério da igreja, no caso da Igreja Católica, né, teria capacidade de interpretar o texto bíblico. Então, nada mais longe da verdade do que isso. É esse tipo de mentalidade que o autor aqui do nosso manual está falando aqui que não pode ter. Não existe alguém com uma interpretação iluminada, diferenciada, né? Você vê que quando Paulo pregou para os bereanos, o que é que eles faziam? Iam nas Escrituras e examinavam se era assim mesmo. E essa deve ser nossa postura, né? Não acreditar que há um
um tipo de líder que tem uma conexão especial com Deus e que ele vai ser uma regra de fé e prática para nós. Não, muito pelo contrário. Isso quer dizer que toda vez que os irmãos aqui, nós vamos interpretar, nós vamos estar sempre acertando? Óbvio que não. Né? Nós podemos ter um entendimento limitado num ponto, depois a gente vai crescendo e vai aprendendo. Mas a igreja como um todo se reúne, tem total liberdade e autoridade para examinar as escrituras. E Pedro fala disso aqui, ó. Sacerdotes do rei, nação santa, povo exclusivo, para anunciar as grandezas. Então nós somos separados, nós somos santos, justamente para anunciar essa palavra, né? Para anunciar o ensino do Senhor. Essa liberdade, ela é uma bênção para o cristão, tá? Nós temos essa liberdade de pregar a palavra, de anunciar o evangelho. Ela é também uma responsabilidade, que nós levamos o nome, né? Eu já contei aqui a história de que assim que eu me converti, eu botei no para-brisa do meu carro atrás, né? Como é que eu botei? Jesus, primeiro amor. Eu fiquei animado com aquilo ali, ó. Tá, onde eu saí. E aí um irmão chegou para mim e disse assim, né, depois, né? Cara, que legal. Agora, perceba, aumenta mais ainda a sua responsabilidade, no trânsito, inclusive, né? Passou um sinal vermelho. Olha ali, ó, Jesus, primeiro amor. E... né? Rapaz, é verdade, né? Mas nós não devemos nem precisar de um vidro, né? Escrito algo para nos alertar sobre isso, irmãos. Quando a gente faz algo, o certo ou errado, e sabe que nós somos cristãos, ainda mais cresce aquela ideia de, olha o crente, né? Uma das grandes dificuldades quando eu evangelizei meu pai, é que a gente tinha um pensionato, aqui chama pensionato, alugava quartinhos, né? Não sei como é que chama aqui. No Ceará é pensionato, então a gente tinha uma casa grande onde a gente morava e vários quartos que a gente alugava. E o que eu muito ouvia do meu pai é que, rapaz, os que dão mais trabalho para pagar aluguel são os crentes. Olha só, né? Olha só. E, bom, também eu não era crente, aquilo ali para mim, eu também, é mesmo, não vale nada, né? Vai ter porrada neles aqui. Mas você veja, como não é mais o Petrônio que não paga aluguel, é o crente. Olha aí o crente. Olha o santinho, né? Que tem também essa ideia de errado do que é ser santo, né? Como se ser santo fosse ser perfeito. Então perceba que todos nós que devemos propagar essa sã doutrina, porque nós levamos o nome, tá? Não é o Petrônio, é o cristão Petrônio que está fazendo isso ou aquilo. E isso certamente traz uma grande responsabilidade e também levanta oposição. Talvez se a gente fosse dar oportunidade aqui para cada um que quisesse falar de como você já foi perseguido ou discriminado, né, por conta da sua fé. Eu tive uma experiência bem ruim já no meu trabalho, com um chefe que realmente eu caí na esquerda dele, no pior sentido possível. E não tínhamos problema nenhum, até hoje eu sempre penso que foi por causa da fé, da minha posição de cristão. Então isso aí não deve nos desanimar, mas nós precisamos saber que vai ser assim. Tá? Prosseguindo, nós estamos no ponto 1, que é a verdade desagrada quem se opõe a ela. E aí diz, por quê? Né? 1.1, pois eles buscam glória pessoal. Meus irmãos, guardem essas duas palavrinhas, glória pessoal. Isso traz tanto problema para a igreja. Esse negócio de buscar a glória pessoal, vamos ver isso aqui. A carta que João escreveu anteriormente para esta igreja, aparentemente havia sido desconsiderada por um líder cujo nome era Diótrefes. O versículo 9, a gente já leu, diz que esse líder desejava ser o primeiro entre os irmãos. Eita, o bichão, né? Isto é, tinha prazer em se colocar como autoridade eclesiástica, com o fim de buscar unicamente a bênção de todos. Era isso que ele queria? Buscar a glória pessoal, enquanto tenta imprimir suas próprias ideias. Esse é outro ponto de um líder autoritário, né? Ele é que é o iluminado, ele é que sabe o rumo que a igreja tem que seguir, só as ideias dele, desse líder corrompido, é que valem. Em detrimento da verdade, né? A verdade saía perdendo, proferindo palavras maliciosas. Ele ambicionava mais ser visto e reconhecido pelos homens do que glorificar a Deus. Era aquele que queria controlar, guarde essa palavrinha aí, vamos conversar sobre ela mais na frente, queria controlar a igreja. E João denuncia sua má conduta, de não se submeter às autoridades. A verdade desagradava Diótrefes, porque, além de tudo, a verdade ela joga luz no pecado da gente. Né? Não à toa muitas pessoas se afastam das Escrituras, quando vai começando a ouvir o Evangelho, porque as Escrituras mostram como nós somos ruins. Né? Mostra a nossa maldade, mostra o nosso pecado. E certamente Diótrefes não queria que o ensino verdadeiro de João ou do próprio Gaio mostrasse a ele quem ele era.
Então, por isso que a nossa conversão passa por um processo de humilhação, que nós vamos para as Escrituras e lá nós vimos que nós não somos tão maravilhosos como nós pensávamos que éramos, né? E essa percepção deve continuar após a nossa conversão, né? Porque senão, ao longo da caminhada, a gente vai começar a achar que não, realmente a gente era maravilhoso mesmo. Eu que me enganei um pouquinho, e começa a crescer a vaidade. Eu queria abrir com você lá em Marcos capítulo 9, para a gente falar um pouco sobre essa questão de ser o primeiro entre os irmãos. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 9, verso 33. Olha só. E chegaram a Cafarnaum, estou em Marcos 9, 33. Quando ele estava em casa, Jesus, né? Sabia que não era para eu colocar aqui, ó. Perdão. Vou colocar outra aqui. Não, vou não. Deixa eu outra ali. Já tem aqui. Muito obrigado. Ó, vamos lá. Quando ele estava em casa, Jesus perguntou aos discípulos: o que vocês estavam discutindo no caminho? Verso 34. Mas eles guardaram silêncio, porque o que eles haviam discutido? Sobre quem era o maior. Discussãozinha espiritual, né? Quem é maior entre nós aqui? Eu sou melhor do que tu. Verso 35. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou no meio deles. Aqui a palavra para criança aqui é bebezinho mesmo, tá? Uma criança bem independente mesmo, de colo ali. A Ema. Pegou a Ema aí, né? Ou o Petros. O que ele fez? Quem recebe uma destas crianças em meu nome, verso 37, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. No versos 33 e 34 aí que a gente leu, há uma confrontação, né? Jesus chega e confronta os seus apóstolos, os seus discípulos, sobre a conversa deles. Certamente Cristo já sabia qual era o ponto do problema, né? E vai lá e confronta-os sobre esse problema. E no verso 35, Jesus, é interessante que ele se assenta, e o rabi, ele costumava se assentar para ensinar. Então a ideia aqui é que Jesus se prepara para trazer um ensino, ali, podemos dizer, a doutrina, algo para que os discípulos precisavam aprender. Não foi uma lição assim, de repente Jesus tocou nesse ponto aí, secundariamente, não. Ele se preparou para corrigir o coração dos seus discípulos. E é isso que ele faz conosco hoje também, né? O Senhor, muitas vezes, né, nós vamos para a palavra e vem aquele ensino, aquilo que a gente precisa, quando o nosso coração está fora do rumo. E aqui o coração dos discípulos estava fora do rumo, né? Havia aqui uma vaidade, uma soberba, né? Alguém que queria uma posição especial, talvez até pensando em Jesus como um líder militar e poderoso, queria derrotar o Império Romano. Então os caras queriam ser o primeiro-ministro aí do rei, né? Um corregente, algum cargo bom. Queria ser cabeça, não queria ser cauda, né? Já viram essa expressão aí? Queria ser cabeça, não quero... Dos 12 aqui, eu tomo a frente, Senhor, deixa comigo. Tá? Então o que Jesus disse? Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E isso foi outra coisa que, esse conceito, né, isso me impactou muito na minha conversão. Porque a gente vem aprendendo na sociedade em geral que os primeiros sempre são os mais beneficiados, né? E muitas vezes, eu não estou nem criticando a forma como algum órgão se posiciona, né, mas as coisas são assim, né? Eu lembro que muitas vezes no funcionamento de uma unidade militar, né, a refeição de um grupo é num canto, a refeição de outro grupo é em outro canto. E às vezes, hoje tem diminuído muito isso aí, né, mas às vezes a alimentação é diferente. Então você vai às vezes para uma grande multinacional, eu acredito que tem muito essa distinção. O estacionamento dos líderes é num canto, o povão e a ralé vai para outro canto, né? Outro dia eu passei numa igreja aqui na cidade e não fui eu, foi a Paty, né? Estava de carro e parou na frente da entrada de uma igreja, né? De um estacionamento, diz assim, fechou um pouco assim a parte, tinha nem desligado o carro, o cara chegou lá, o obreiro. Tire aqui, que quem estaciona aqui é os pastores fulano, beltrano e cicrano. Tire daqui que isso aqui vai dar problema. Aí, pera, eu vou tirar o carro daqui e tal. Então havia algo diferenciado, né? Aquele cara falou com a Paty, mas certamente se fosse qualquer membro da igreja também, tire o carro da vaga do ungido do Senhor, né?
Você botar o carro, até uma multa, Deus vai mandar isso sobre o seu carro, se você parar na vaga do ungido, né? Então, isso me impactou porque você vai para o evangelho e você vê que é o contrário, né? Ah, você quer ser o bichão aí da igreja? Pois já pegue o rodo da vassoura e vamos aqui para a faxina. Você quer ser o primeiro? Tem que ser servo, né? E provavelmente nesse contexto foi que depois Jesus fez o famoso ato do lava-pés, né? Onde ele foi enxugar os pés maravilhosos, devia estar os pés dos discípulos ali, né? Andando naquela terra, os pés aí cheios de calo. Outro dia um dos meus filhos voltou da brincadeira lá na pracinha, no parque de areia, chegou em casa e foi deitar na cama. Os pés estavam, ó, maravilha, né? Eu lembrei dos pés dos discípulos aqui, Jesus limpando ali. Aí eu fui limpar os dele, então fui não, mandei pro banho, né? Ai, daqui. Então você vê assim, que no reino de Deus, essa ideia de benefícios do líder, né? Benefícios da liderança, é totalmente contrária à maneira como o mundo enxerga, né? O líder, ele vai se doar. Por isso, muitas vezes as pessoas têm dificuldade, por exemplo, com a liderança no lar, do marido ser o cabeça, da esposa ter que se submeter ao marido. Por quê? Porque o mundo enxerga isso e diz aí, ó, esse cara quer ser líder porque ele quer só benefício para ele, que a mulher se lasque, né? O marido ficar bem e a mulher se dá mal. Mas é o contrário. Se o marido quiser realmente liderar do jeito que a palavra de Deus ensina, ele vai ser líder para sofrer. Se alguém tem que fazer um trabalho sujo, o marido. Se alguém precisa se desgastar em alguma situação, o marido. Ou seja, é uma liderança servil. É uma liderança onde o exemplo é o Senhor Jesus Cristo. Onde ele, inclusive, deu a sua vida em favor da igreja, né? Foi uma liderança, inclusive, sacrificial ao extremo, no caso de enfrentar a morte. Esse é o tipo de liderança, esse é o tipo de como um líder deve se portar. E não desejando uma glória pessoal. E não tenha dúvida, irmãos, que essa ideia de alguém procurar a sua própria glória está na raiz de muitos fracassos e divisões de igreja. Fracassos pessoais, que eu quero dizer, pessoas que, infelizmente, eu já presenciei, né, tem irmãos que, se for colocado numa posição de liderança, é pior para ele acaba se perdendo mais, tomando atitudes meio tirânicas e também vaidosas e soberbas, né? E quando se busca essa glória pessoal, faz com que muitas pessoas não cresçam na fé. Quando elas estão em algo, em um projeto, para que o seu nome seja exaltado. Eu, particularmente, uma posição minha, eu não gosto de ministério que leva nome de homem. Eu vi de uma outra igreja aí na cidade, né, ministério pastor fulano de tal. Para mim é uma casca de banana ali, né? Porque leva o nome da pessoa, né? Distorce o que é ali a essência do evangelho. Tá? Então a gente tem que ter esse tipo de cuidado. E esse era o problema que Diótrefes estava trazendo por querer sua glória pessoal. 1.2, vamos ler esse 1.2 e vamos para o intervalo. 1.2, a verdade desagrada quem se opõe a ela, pois eles não são hospitaleiros. De novo, né? Você vê que esse final de 3º João bate em muitos conceitos que a gente já viu nas aulas anteriores, na 10 e na 11. João condena Diótrefes por não ser hospitaleiro. Nem ele mesmo acolhe os irmãos, é o que João fala. Vendo os pregadores como uma ameaça ao seu próprio poder na igreja, olha o projeto pessoal de poder aí, ó. Diótrefes viu que estava em risco. Diótrefes se recusou a estender a hospitalidade a eles. E não apenas isso. A ação, fruto de um coração insubmisso, aqui aos demais líderes lá da igreja, se opõe a tudo aquilo que é agradável ao Senhor. Porque além de não exercer hospitalidade, por causa de seu orgulho pecaminoso, ainda proíbe que outros irmãos o façam. MacArthur escreve, talvez isso tivesse realmente acontecido com Gaio, enfrentando hostilidade e oposição de Diótrefes, o que levou João a encorajá-lo a não ceder, mas continuar a mostrar hospitalidade. Sobre a atitude de Diótrefes, Joel Bick comenta: seu orgulho o levou a cortar relações com a igreja de Cristo e a ignorar a autoridade dos apóstolos. Como eu já falei, às vezes nós somos tentados a parar de agradar a Deus para agradar aos homens. Por exemplo, se você pode ter um chefe cruel, intimidador, e que quer que você faça algo que não, você sabe que é pecado, ou uma mentira, ou algum tipo de pequena fraude, ou não sei, algo do tipo. E aí você, às vezes, por medo desse chefe, pode ser tentado a desagradar a Deus. A gente pode passar por situações assim, né? E a palavra de Deus nos desafia a sermos fiéis ao Senhor e a, como João encorajava Gaio, né, não ceder.
né? Permanecer firme e deixar o resultado com o Senhor, né? Você pode, às vezes, ser levado a buscar a aceitação do grupo, especialmente jovens, adolescentes, passam muito por isso. Apesar de meu filho, quando ele vem pela milésima vez pedir para ter um celular, né? Um dos argumentos é: tem o Zezinho, que é mais novo do que eu e já tem, né? E eu não tenho, e eu no meu grupo sou o único que não tenho. Olha, eu entendo o lado dele. Olha como é pesado, assim. A gente pensa que isso não acontece, mas acontece. Você quer ser aceito no grupo, né? A criança simplesmente falou para mim de uma forma de coração aberto. E às vezes a gente dissimula, né? Mas nós passamos por esse mesmo tipo de luta, né? Todos fazem, todos são assim, eu preciso estar dentro desse grupo, né? No caso aqui é uma bobagem de ter ou não um celular, mas no caso nós como adultos, né, pode ser você se juntar à roda dos escarnecedores para você não ficar mal visto. Pode ser esse tipo de tentação. E um último ponto que eu quero colocar para tipo intervalo, esse finalzinho aí, irmãos, é muito importante, ó, que Job comenta. Seu orgulho o levou a cortar relações com a igreja. Ainda nessa carta nós estamos na 3ª João, vai para a 1ª de João, tem uma coisa muito importante sobre essa questão de cortar relações com a igreja. 1 João, capítulo 1, verso 7, abra para mim aí, por favor. Diz assim, ó: se porém, 1 João 1, 7, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos ficar só com a parte A. Se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Irmãos, na minha caminhada eu já vi muito isso acontecer, né? Geralmente, quando alguém se rebela de estar na comunhão aqui, não quer mais ir para a igreja, não quer não sei o que e tal, dificilmente essa pessoa vai estar na luz. Que João está falando aqui, né? Quando a gente está na luz, a gente tem comunhão. Quando a gente não está na luz, a primeira coisa que a gente faz é cortar a comunhão com a igreja. Por isso, como é importante esse nosso viver igreja, né? Da gente poder estar um ajudando o outro e um sendo bênção para que o outro continue na luz. Mas sempre que uma pessoa se endurece, se rebela contra o Senhor, ou contra a liderança, que muitas vezes é só um reflexo de se rebelar contra o Senhor, essa pessoa vai logo sumir do mapa. Todos aqui já viram algum episódio assim, né? Porque você não quer andar na luz e ter a comunhão. Muitas vezes você vai estar enredado em algum pecado, e a primeira coisa que você quer é sair da comunhão. Porque se você estiver na comunhão, está na luz, então você vai para um pouquinho da escuridão, onde o seu pecado não virá à tona. E os casos que eu presencio de disciplina bíblica, passa por isso aqui. Por pessoas que deixam de estar na comunhão, como diz aqui, ó, se andar na luz, temos comunhão. Então ela deixa de estar na comunhão porque a vida dela já não está tão na luz assim. Está com pecados que precisam ser tratados. E aí é um desafio que surge na vida da pessoa, né? Mas que quem quer agradar a Deus vai se expor a essa luz para tratar. Então, não é coincidência Diótrefes querer excluir pessoas do convívio ou cortar relações com parte da igreja. Faz isso porque não está na luz, está nas trevas. E é um grande alerta para a gente, né? A gente precisa estar na comunhão, porque se eu estou andando com Deus, eu vou buscar comunhão aqui com meus irmãos. Se eu me rebelar contra o Senhor, eu não vou buscar essa comunhão, né? Vou ficar cada vez mais centrado em mim mesmo. Irmãos, 10 minutos de intervalo. Ponto número 2. A verdade que desagrada quem deve ser confrontado. Quando Jesus lidava com esses homens, ele não pedia e nem dava trégua. Quando ele pronunciava o julgamento de Deus sobre eles publicamente, está falando dos fariseus aqui, tá? Desagradando quem deve ser confrontado. Quando ele pronunciava o julgamento de Deus sobre eles publicamente, ele usava o oráculo do ai, que era usado pelos profetas do Antigo Testamento. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Está lá em Mateus 23. Jesus lidou com muitos dos líderes religiosos do seu tempo rigorosamente por causa da hipocrisia do coração duro deles. Há discordâncias que temos com nossos irmãos, e também há discordâncias que temos com aqueles que dizem ser irmãos.
mas de fato podem ser lobos em pele de ovelha. Tais lobos sempre representam um claro perigo à segurança, saúde e bem-estar das ovelhas do Cristo. Nenhuma trégua pode ser dada a lobos. Então fala aqui da confrontação com quem está sendo hipócrita. Eu acredito que muito do motivo pelo qual o Senhor Jesus batia tão forte nos fariseus era por conta da hipocrisia. Não estou tirando o peso de qualquer outro tipo de pecado, de erro doutrinário, mas todo pecado é pecado. Mas eu vejo assim, nas Escrituras como, não só aqui em Mateus, todos os evangelhos batem forte na ideia da hipocrisia. Né? Que o que é? Nada mais é do que uma dissimulação. É uma palavra utilizada para a atuação de um ator de uma peça de teatro. Onde numa peça de teatro o ator interpreta algo que ele não é. E a hipocrisia é nada mais do que isso. Né? Um fingimento de virtudes. Então, se a gente também tem outro lado, se você finge virtudes, é porque você tem que dar de querer ser bem visto pelos outros. Né? De ser valorizado, mas aqui no mau sentido da palavra. Jesus chamava isso aí de fermento. Né? Dizer que a hipocrisia era o fermento dos fariseus. Não tinha separado umas palavras para a gente ler aqui. Mas a lição, irmão, isso é muito importante. O cristão deve ter um cuidado especial com essa questão da hipocrisia. A gente vê que o nosso Deus é o Deus da verdade. Então é muito mais precioso, agora não estou recomendando ser assim, mas se você tem uma dificuldade no pecado, não está lidando, ser muito sincero e honesto diante de Deus. Ser sincero com a igreja. Não você vai dizer para todo mundo da sua luta, mas você tem aquelas pessoas em quem você confia, que você pode abrir o coração para ser discipulado e acompanhado. O que não tem espaço na igreja de Deus, no povo santo, é a vida hipócrita. Eu acredito que muitas vezes é uma dificuldade para todos nós. Ninguém gosta de ser exposto. Né? Todos nós queremos, às vezes, guardar ali. Se soubesse que eu caio nesse tipo de pecado aqui. Tá? Mas isso é um perigo muito grande, porque pecado não confessado, não tratado, é um pecado que vai crescer e levar você a abismos maiores. E a crítica que aos fariseus era por eles serem lobos em pele de ovelha. A característica principal do fariseu era se preocupar mais com a aparência externa do que com a realidade interior. Então, aquela ideia que Jesus fala, né? Do copo, que é limpo por fora, mas não é limpo por dentro. Então, por fora você olha, está beleza, mas se você for olhar dentro, né? Ou do sepulcro caiado, né? Já vivo lá bem pintadinho, tudo maravilhoso, mas dentro um corpo apodrecido, né? Em decomposição. Então, esse tipo de atitude é uma atitude ao qual o cristão genuíno ele deve fugir. É um assunto sobre o qual Jesus sempre bate forte. Quando você for ler de novo os evangelhos, leia buscando essas questões de hipocrisia. Eu faço uma pesquisa bíblica, eu fiz com a palavra hipocrisia, com a palavra hipócritas, e Jesus não brinca nesse assunto aí. Ele trata muito forte. Porque se há uma coisa que é importante para o Senhor, é a gente ser genuíno. É você ser quem você é. Não passar a mão no pecado, mas saber que existe aquela luta, tratar, ter alguém que acompanha você naquilo ali, e não a gente fingir ser algo que não é. Tá? A gente só estará enganando a nós mesmos. Tá? 2.1. A verdade desagrada a quem deve ser confrontado, porque eles são maliciosos com a liderança. Diótrefes precisa ser confrontado por dois motivos, olha os dois problemas. Palavras maliciosas e ruptura da comunhão. Com isso em mente, assim que visitasse aquela igreja, João o lembraria de suas obras. Ou seja, confrontaria. A expressão palavras maliciosas indica que Diótrefes era um homem governado pela maledicência. Isto é, ele acusava falsamente os líderes de coisas que eles não faziam. A maledicência era proferida possivelmente contra Gaio e João. E aqui vem também, né, assim como eu falei antes ali da hipocrisia, aqui vem outro problema muito difícil, que às vezes a gente não dá o peso devido, mas que é algo que machuca muito a igreja, que é a questão da maledicência. E nem entrei no mérito, especialmente contra a liderança, né, contra aqueles que estão à frente. Ora, se alguém está à frente da igreja, pastoreando, auxiliando no pastoreio da igreja, envolvido na liderança, é normal que são pessoas falhas também, pecadores, né?
e que no processo de liderar vai ter que pisar em alguns carros, vai ter que lidar com problemas que a pessoa, que às vezes o irmão com quem está sendo tratado não vai gostar, ou vai discordar também, totalmente normal, né? Vai discordar de uma decisão ou outra, embora a palavra de Deus oriente que deve se submeter àquela liderança constituída. Mas nesse processo de pisar em alguns carros, vai sempre ter, como diz, pano para manga, para que você meta o pau no seu livro. Falhou nisso, errou naquilo, falou do jeito errado aqui. Fim de semana passado eu pude conversar com um irmão que me orientava sobre isso aí, né? De não olhar muito para a falha de mim, né? Mas de confiar no Senhor, né? E poder servir, poder trabalhar em prol daquele líder, em prol de uma liderança, tentando suprir as lacunas que existem. Porque realmente, né, a crítica e muitas vezes a amargura que aquela crítica reflete no nosso coração não vai contribuir em nada com o amor de Deus, não vai produzir nada de eficiente. Eu queria ler com vocês, lá em Tiago capítulo 4, tem muitas passagens nas Escrituras que falam sobre maledicência, mas muitas mesmo. Mas eu peguei só essa aqui de Tiago, capítulo 4, verso 11, onde diz: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. No verso 11 do capítulo 4. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. E essa palavrinha aí, não falar mal, é a mesma palavra para calúnia e para difamação. E é interessante que ele diz que quem fala mal contra o irmão está julgando a lei e falando mal contra a lei. Então, por que fala isso aqui? Porque se a própria lei nos orienta a não falar mal, quando a gente vai contra o ensino dessa lei, Tiago, às vezes, a gente está se colocando por cima da lei. A gente está falando contra a lei e está julgando. Não está cumprindo, está agindo como juiz, que não é o papel do cristão. Então, você vê como o Tiago leva muito a sério essa questão da maledicência. E, irmãos, é um problema para a igreja. Às vezes a gente reveste ela de algo espiritual, de oração, né? Muito comum, você quer falar mal de alguém, quer falar mal de alguém, não sei o que você ora pela pessoa tal. Por quê? Mas aí eu só queria falar mal, mas botei, é até muito hipócrita, né? Junto com a hipocrisia da primeira parte aqui, né? Você fala mal e ainda tenta vender a ideia de que você está sendo uma bênção para aquela pessoa, né? Pedindo oração. Né? Então, na verdade, o Deus que conhece os corações sabe que você está apenas praticando a maledicência. E aí, além de você pecar falando mal, você ainda peca por incitar um terceiro a também falar mal. E aquele terceiro também, às vezes, a criar na cabeça dele uma imagem da pessoa, uma imagem ruim, que ele não criaria se não fosse a sua maledicência. Então, de repente, você é muito mais espiritual, mais unido, na cabeça do cérebro. Desse jeito, eu não sabia. Peguei um péssimo exemplo aqui, primos aqui. Então, gente, tem essa ideia, né? Muito cuidado com a maledicência na igreja. Provoca uma divisão pesada na igreja, gera muitas dificuldades de relacionamento, é um pecado contra o Senhor, e é o que Diótrefes fazia aqui, né? Falando maledicência contra João, contra Caio, talvez contra os evangelistas da região. 2.1. O texto não nos informa especificamente, mas é dessas palavras, né? O que Diótrefes falava. No entanto, podemos inferir, de acordo com o contexto, que era uma forma de prejudicar a imagem desses líderes diante da igreja. A esse respeito, Hernandes Dias Lopes pontua: Diótrefes gostava de se projetar falando mal dos outros. Essa técnica aqui é antiga. Ele construía sua imagem, desconstruindo a imagem dos outros. Ele erguia monumentos a si mesmo, atacando a imagem dos outros. Você se projetar falando mal dos outros, a gente fica aqui, 2 anos atrás, já tinha essa técnica. E quando você fala mal de alguém, geralmente você fala em algo que você não faz. A pessoa tem dificuldade em alguma área, ou cristã, como eu não tenho, eu me sinto muito confortável para falar mal dela, né? E eu falando mal dela, eu estou ficando aqui bem na foto, porque na teoria eu tenho autoridade para criticar o irmão que fez aquilo. Eu não faço aquilo também. Mas eu não gosto de criticar em uma área que eu caio também. Você vê a jogada? Né? Eu só critico naquilo que eu penso que sou bom. Então, por exemplo, eu gosto de criticar alguém
que falta muito falta muito aqui a EBD, que eu lá estou ouvindo em todas as EBDs, então na minha cabeça eu tenho moral para falar, pegar o certo que não fica, o certo que não está nas EBDs. Então eu acabo, de certa forma, quando eu falo mal dele para alguém, eu estou me projetando, porque eu venho, eu peguei esse exemplo de ser qualquer outra coisa, irmão. A gente é muito bom em tentar se valorizar naquilo que o outro não consegue fazer. Eu não faço esse tipo de coisa. Eu posso fazer, mas faz outro, tá? Você faz outro. Você pode me errar naquilo que o irmão está errando, você está falando mal. Mas às vezes você erra em coisas talvez até muito pior. E essa ideia de prejudicar a imagem dos líderes é algo muito sério isso aqui. Eu estava dando uma pesquisada assim, em alguns casos mais famosos. Eu separei 2 casos para compartilhar com vocês. Em 2006, 3 atletas americanos foram acusados por uma mulher de terem praticado violência sexual contra ela. 2006. 18 anos depois, em 2024, ela confessou que estava mentindo. Que era tudo mentira. E aí contou uma história lá que não é um caso aqui. Inclusive, depois que ela acusou eles disso, alguns anos depois, ela matou alguém e foi presa. Né? Testemunho bem fidedigno aí. Mas você vê, uma vez que o estrago é feito, para depois você reparar essa situação, claro, eu peguei um exemplo extremo, né? Mas você vê que é algo que você prejudica a imagem do outro e muitas vezes aquilo ali nem vai ter chance de ser reparado no conceito. Né? Como tem um provérbio no Ceará, até você explicar que focinho de porco não é tomada, né? O estrago é grande. O estrago é grande. Teve um outro caso que eu vi também, isso foi bem interessante. Né? Uma jovem, isso tudo também é uma matéria de jornal. Uma jovem teve uma relação consensual com um rapaz, e como os pais dela eram conservadores, não sei se eles eram evangélicos, eles eram até que eram conservadores, o que ela fez para ela não ficar mal na foto? Queimou o rapaz, disse que ele tinha forçado ela naquilo ali. E aí o rapaz era amigo da família, né? Teve sérios problemas, perdeu o emprego e tal, mas no decorrer do inquérito, ela confessou que tinha mentido, que tinha inventado essa história, para prejudicar a imagem dele. E aquela história, você fala mal do outro, para ela se projetar, porque ela é muito pura, né? Não fosse ele ter forçado, não teria acontecido, ele forçou. Quando na verdade havia sido consensual. Então perceba que você prejudica a imagem do outro, de uma certa forma ela se projetava como uma vítima na história, e na verdade era tudo mentira. Eu não tenho dúvida se eu fosse pesquisar e achar muitas coisas assim, às vezes na igreja. Como alguém que levanta mentiras contra líderes, algo que não tem depois como provar, e aí provoca um desgaste na imagem tremendo, para que depois a gente vê que era só mentira, coisa que não era verdadeira. No caso aqui, Diogo fez fazer acusações falsas, mas perceba, mesmo as acusações que sejam verdadeiras, não é para ser motivo de maledicência, mas de ser tratado. Eu estou falando de tudo coisa que é mentira, mas poderia até ser algo ser verdade. Né? Algum problema, alguma coisa para ser enfrentada na igreja. Mas o caminho não é a maledicência, não é a fofoca revestida de pedido de oração. Né? O caminho é você tratar, como um pastor antigo eu dizia, pecado não é para ser divulgado, pecado é para ser tratado. Claro que a frase é reducionista e há vários tipos de situações que às vezes tem que ser, como o pecado é público, tem que ser tratado publicamente. Mas no geral o pecado não é para ser divulgado. Se consegue resolver ali, a expressão do exército, na raia minuta, se consegue resolver na cozinha, deixa na cozinha. Não precisa estar espalhando para todo mundo o que aconteceu. Vamos em frente. Se eu perceber aqui, certo? 15 para nós. Ponto 2. A verdade desagrada quem deve ser confrontado, pois negligenciam a caridade da igreja. Tá? Vamos correr aqui. O segundo motivo pelo qual João repreenderia Diótrefes era pelo fato de ele impedir que a igreja andasse na verdade, quando causava prejuízo no desenvolvimento da caridade da igreja. Ele impede que os irmãos executem o amor ao próximo e contribuam com o avanço do evangelho, acolhendo e dando suporte aos missionários estrangeiros. E quem se opunha a ele era excluído. Por isso, a repressão do apóstolo é justificada, a fim de que a caridade da igreja não seja destruída. Uma vez eu presenciei uma situação de uma irmã que estava
enxergando alguns problemas na igreja, que foi com o marido dela começar com a liderança, isso não é importante. Começar com a liderança, e quando ela explicou o problema, disse: olha, vocês podem resolver, eu vou precisar sair, isso aqui vai errado. E a resposta do grupo foi assim: pode sair, saindo entra hoje. É uma resposta bem espiritual, né? Pode sair, sai como se fosse de igreja, fosse um gado assim, né? Eu tenho uma cabeça de gado e não é no lugar dele, a liderança tinha que ver que ele era uma irmã em Cristo, alguém por quem Jesus morreu, e que havia algo importante de se tratar, algo que estava machucando o coração dela. Então é muito prejudicial para a igreja, isso aqui que de outro sai. Quem se opunha a ele era excluído. Pode sair, vem 8. Não é essa a postura cristã, né? Tem que ser uma postura de que agrega, de que trata, de que cada membro é importante. Então, se tem algo que está machucando, que é a mãe, vamos fazer, pode sair. O seu marido é isso, se sai uma família, entra 10. É uma postura muito arrogante, porque, primeiro, quem faz o crescimento da igreja é o Senhor. Então, se sai um, entra 10, não é assim que funciona. O Senhor não é Deus para saber como saber se ele vai estar vivo amanhã, pastor da igreja, né? Então, não é essa a postura. E aí vem o que eu falei de controle. Quem gosta de controlar, né, essa pessoa quer sentar no trono de Deus. Então, muito cuidado com essa postura de controle. Sua, como é o caso aqui, da liderança. Como é importante a igreja estar junto com a liderança, nós somos todos irmãos em Cristo. Há uma diferença funcional na igreja, mas não há nenhuma diferença de acesso a Deus, ou de alguém que tem uma oração melhor, ou que tem mais vida com Deus, que está na liderança. Então, esse pastoreio mútuo é muito importante, porque em o coração de qualquer um de nós, irmãos, pode surgir esse viés autoritário. Né? Não estamos, nenhum de nós, imunes a isso. É o homem. Né? Então, o velho petróleo está ali. Seu demônio ele quer botar a cabeça para fora e mandar. É ele fazer. Então, a igreja sadia, ela exerce esse pastoreio mútuo, esses irmãos que se afiam ferro com ferro, e que podem realmente estar evitando que posturas como essa de controle, né, tragam profundo problema para a igreja. Porque, irmãos, há posturas e há pessoas que gostam de controlar. Como aquele exemplo que eu falei da campanha missionária, o cara tinha que fazer muito controlar, né, tem que estar no controle, tem que estar mandando, né, tem que dizer como é que vai ser o grupo de vida, tem que dizer para o pastor como é que a igreja tem que acontecer. E aí, quando a gente quer controlar, a gente quer só o nosso viés pessoal sobre a postura da igreja. Continuando no 2.2, é vital para a igreja praticar o amor ao próximo, provendo o socorro necessário a quem precisa e exercendo o ministério de misericórdia. Não é uma tarefa opcional, mas um elemento essencial da fé cristã. Para o cristão, portanto, o exercício da misericórdia não é novidade, uma vez que é um elemento orgânico do Evangelho de Cristo. E esse exemplo de idiota fizeram um extremo, né? A gente vê um líder proibindo a hospitalidade. Nós não devemos nos submeter a líder algum que promova algo que não está nas Escrituras. Porque não existe homem nem mulher, pessoa alguma superior ao que está nas Escrituras. Agora, a maneira como a gente vai confrontar uma situação dessa também faz toda a diferença. Não é que você acha que uma liderança está no caminho errado, e você vai chutar o pau na barraca, ou ver fazer uma coisa que aconteceu na igreja lá em Fortaleza, que durante uma sessão para tratar, a mulher foi lá e arrancou o microfone do pastor e começou a falar. Não é esse o caminho. Essa pessoa está com mais problema que a liderança, se ela está agindo dessa forma. Mas é um fato que a igreja tem que estar atenta. O líder não pode pedir a igreja de ser hospitaleira, de ser amorosa, de propagar a verdade. Acredite, eu já vi um retiro de casais em outra cidade também. A gente vai vivendo e vai vivendo essa experiência. Né? Onde, acredite se quiser, isso é fato. Não era recomendado, havia um retiro de casais e tinha muito casal visitante. Na verdade, era tipo assim: 30% era casal da igreja e 70% era visitante. E era proibido evangelizar nesse retiro. Isso é curioso, né? A gente vê de tudo, né? Era proibido, por quê? Aí eu falei: por quê? Porque você pode espantar. Esses caras têm que vir aqui se sentir em casa. Né? Eles têm que estar aqui bem confortáveis, não podem ser constrangidos, incomodados. Tá? Depois, né,
Em alguma outra oportunidade, aí você vai ter coragem de falar. Olha, mas olha para isso aí, eu vejo assim, que isso é estratégia do diabo. Porque a gente esquece, às vezes as pessoas acham que converter alguém, né? Usar essa palavra, né? A gente converte, é só uma questão de se colocar coisas agradáveis na vida dele. Né? Uma igreja agradável, né? Um ambiente que você gosta. Se eu sou roqueiro, uma igreja que tem muito rock, né? Ou se eu gosto muito de trilha, uma igreja que se junta para fazer trilhas. Ou você fala da igreja do MMA, né? O cara quer trazer muitos lutadores, vou tomar um pitol dentro da igreja. E esquece que a nossa incredulidade, a Bíblia diz que nós somos inimigos de Deus. É forte, mas é. Nós éramos inimigos de Deus, mortos em delitos e pecados. Nenhuma estratégia humana vai trazer vida, apenas o Evangelho. Por isso nós não podemos nunca nos envergonhar do Evangelho. Claro que é uma forma certa de fazer. Não vai fazer como irmã de uma igreja lá em Fortaleza, chegou um distante, ela foi receber no portão. Já conta essa história aqui? Ela foi receber o distante no portão da igreja e disse assim: você quer abrir o portão? Sabia que se você morreu, você mete em fé? Bem, sabedoria, né? O pior é que esse descrente era o pai de um membro, que há muitos anos o membro chamava, o pai não queria ir, porque achava crente fanático. Aí quando o cara abriu o portão, sabe que serve confiança com ele? Graças a Deus esse pai não foi embora. A última notícia que eu soube que ele estava na igreja. Ela pregou para ele. Ela aí. O problema é que os fins não justificam os meios, né? Pela graça de Deus, deu certo. Eu não sei se chegou lá, eu não quero ver disso, né? Vocês sabem quem apagou o incêndio depois. Mas você, é verdade a frase? É verdade. Para morrer você nem tem fé. Mas é a forma de falar? Não era a forma de falar, né? E muitas vezes, irmão, a sabedoria anda nessa linha de um bom senso, onde a Bíblia não diz claramente, né? Você tem que usar o bom senso. Receba uma pessoa, trate-a bem, mostre a ela que você a ama, que você quer alguém dela, e você tem autoridade e respaldo para dizer uma verdade confortadora. Né? Mas não vai chegar de valor nos peitos. Né? Vamos lá. Parte 3. 3 e 4. 3. A verdade é expressa na prática do bem. Um post do Instagram diz o seguinte: se você fala tudo certinho sobre trindade, cristologia, inspiração da Bíblia, governo eclesiástico, mas não sabe tratar as pessoas, não entende as próprias responsabilidades, despreza as coisas do coração e não tem bons conselhos para dar, aqui, né? Não venha me dizer que tem uma boa teologia. A verdade é justamente sobre isso. Discernimento, faltou o testemunho que eu falei, né? E prática do bem na vida real. 3.1. Uma das formas, aí eu falo de exemplo de bons irmãos. De averiguar essa prática do bem é no exemplo de irmãos que vivem na verdade. O texto diz: amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. João está falando diretamente com Gaio. E aí segue o texto aí. Irmãos, tem uma frase atribuída a Moody, que ele diz o seguinte, e isso aqui bate forte em mim quando eu leio isso aqui. Se um homem, não sei se alguém já ouviu essa frase, se um homem não trata bem a sua mulher, eu não quero ouvir falar de Cristo. Interessante isso aí. A primeiro visto pode parecer um pouco radical, mas não é. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: se não há bons frutos na vida dessa pessoa, não tem porquê ela estar vindo me falar de Cristo, se a fé dela não está produzindo frutos dignos de arrependimento. Então, a pessoa é um péssimo pai, ou no caso que eu exemplo, um péssimo marido, mas quer estar evangelizando. Não tem sentido, é totalmente incoerente. Porque, olha, a vida cristã real não faz distinção entre atividades religiosas e atividades seculares. Não faz essa distinção. É a nossa mentalidade religiosa que causa essa distinção. É uma cena muito espiritual do compadecido, né? Que a mulher queria fazer uma coisa errada lá no quarto, alguém que ela fez uma imagem de santinho. Tinha imagem de santa, ela virou para a parede. Agora pode errar. Antes não podia, porque o ambiente estava sagrado, tinha um santo olhando, né? Se eu virar o santo para lá, né? Agora está tudo liberado. Né? Como se. É bizarro, né? É bizarro. Então, você vê que o fruto do cristão é em qualquer contexto. É na igreja, cantando louvor, é no trabalho, é fazendo a declaração de imposto de renda, é negociando, em todas as áreas, mostrando a qualidade e o fruto da sua vida cristã. E é isso que fala. Jesus fala lá em Mateus 11:
A sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. A sabedoria é comprovada pelas obras. Não adianta eu dizer que sou sábio. Você vai ter que ver se eu sou sábio ou não, pela maneira como eu falo, como eu me comporto, como é o meu trabalho, como eu lido com a igreja, como eu sirvo a igreja. Aí você não é sábio, né? Nossa igreja tem que amadurecer. E é assim que se mostra a sabedoria, né? Comprovado pelas obras. Identificando quem procede de Deus. 3.2. 3.2. Além disso, é necessário discernir quais pessoas de fato procedem de Deus para que sejam imitadas. O Cristo declara: aquele que pratica o bem procede de Deus, quem pratica o mal jamais viu a Deus. Hernandes Dias Lopes afirma: praticar o bem é a prova insofismável de que uma pessoa nasceu de Deus. Praticar o mal, entretanto, é uma evidência de que ainda não houve conversão. Continuando no 3.2, com a expressão aquele que pratica o bem, João quer dizer que qualquer pessoa que faça uma boa ação é nascida de Deus. Mas que apenas aquele que anda e vive na verdade, isto é, aquele que teve um novo nascimento. O que pratica o mal é justamente a pessoa que não nasceu de Deus, a semelhança de Diótrefes. Portanto, jamais devemos imitar uma pessoa que tem atitudes que não procedem de Deus. Então não quer dizer que a qualquer erro que cometemos é uma evidência de que não nascemos de Deus, ou a qualquer bem que fazemos é uma certeza de que alguém nasceu de Deus. A gente vai ficar neurótico aqui, né? Você vai pecar, não nasceu de Deus. Depois você vai fazer algo bom na obra de Deus, nasceu de Deus. Então a ideia aqui, irmãos, é a questão de uma constância como fruto do Espírito Santo. Você está sempre agradando a Deus, embora eventualmente você vai estar errando, pecando, mas tratando o seu erro. É mais uma questão aqui de constância, onde a má ação, o errado vai ser uma exceção na sua vida. E lembre-se, quando você se converte, você passa por um processo de santificação, onde se espera que você a cada ano, passado o tempo, você seja mais maduro, mais sábio. Por isso que quando a Bíblia fala, por exemplo, na Timóteo sobre liderança, diz lá que não pode ser neófito, né? Não pode ser alguém recém-convertido, não pode ser um novato na fé. Por quê? Porque o novato não presta, todos nós somos recrutas há algum tempo. Né? Todo mundo teve um comecinho atangado, não é por isso. É porque aquela pessoa precisa ser provada, né? Dentro da igreja, mostrar seus frutos, crescer na fé, né? Mostrar maturidade, né? Crescer em Cristo. E Jesus fala, João 14:21, quem tem os meus mandamentos e os guarda, tem música linda, quem tem os mandamentos e os guarda, na nossa versão, e lhes obedece, esse é o que me ama. Então, mais do que ser membro de uma igreja, ou mais do que simplesmente falar, é você realmente obedecer, andar em obediência. Temos que frutificar. Frutificar não é uma opção. Frutificar é o que se espera de todo crente. Tá? Ponto 4, último ponto aqui da nossa lição. A verdade é reconhecida por todos. Cita aqui o apóstolo Pedro, você pode ler em 1 Pedro 2,12. Vai começar com o segundo parágrafo. Não há tarefa na vida que não possa ser realizada para a glória de Deus. Mais uma vez, é o que Jesus nos chama a fazer nas palavras simples do Sermão do Monte. Olha que legal. Brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam suas obras. O fruto tem que aparecer. Ó. E, se você faz isso, vai dar glória a Deus. Ó. Glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. E esse andar na verdade será testemunhado. Então, andar na verdade faz com que a verdade seja, como diz aqui no começo, ó, reconhecida por todos. Não sei quem aqui conhece já a história de Lutero e o sapateiro. Acho que o pastor já falou algumas vezes aqui, né? Onde o sapateiro se converte e pergunta para Lutero: como faço para ser um cristão melhor? Como é que eu faço para servir melhor? Talvez o sapateiro esperasse uma resposta do tipo: assuma um cargo, um ministério tal, está precisando, né? Ou faça determinado exercício espiritual. Igual eu fui uma vez, atrás de uma caminhada, era um retiro da solitude. Eu falei assim, fui para um retiro e não podia falar nada. Já entramos no ônibus, aquele silêncio. Alguém já passou de retiro assim? Não, mas mensagem fria aí. Está fora, né? A ideia é que você ficar calado, né? E fazer com que você, sei lá, atingisse um nirvana aí. Não aconteceu nada para mim, do primeiro dia para o último. Né? Aconteceu só a carreira ficou melhor. Parei de pegar lá. Interessante que eu fiz no quarto com um irmão que eu admirava muito,
que era do louvor da igreja. E doido para trocar experiência com ele calado e eu calado. Nada mesmo. Foi 3 dias mesmo de silêncio. Rio. Tá? Sempre que eu falei isso aqui, né? Sempre que eu falei isso aqui. Eu quis dizer que não era para você mostrar um bom testemunho, né? Enfim, toda essa parte aí. Então é interessante que o bom testemunho, ele brilha. Né? Você não precisa nem falar mesmo, não tem que ficar calado, né? E é aquilo que eu falei no começo, né? Você glorifica a Deus também em atividades não religiosas. Lembrei, a volta do sapateiro, né? O sapateiro, qual foi a resposta de Lutero para ele? Faça o melhor sapato que você puder e venda com preço justo. Pronto, essa era a obra dele. Por quê? Quem fez isso aí, iria ver, olha que testemunho belo de cristão. Quero ser cristão também. Quero entender o que o cristianismo ensina. Ei, não foi ele. 4.1. Demétrio é o homem que tem bom testemunho, tanto dos irmãos da igreja quanto dos de fora. Isso fica evidente quando João diz, quanto a Demétrio, todos falam bem dele. E lá na frente, a própria verdade testemunha a seu favor. Então era o próprio evangelho que testificava o caráter de um cristão verdadeiro. Ou seja, começava a falar, né? Os próprios frutos da vida de Demétrio. É reconhecido também pelos líderes da igreja, 4.2. Outro fator importante, quanto a ser reconhecido por todos os nossos testemunhos, é termos a aprovação dos nossos líderes. Você já imaginou um cristão ser aprovado pelos membros da igreja, mas reprovado pelos líderes, seu pastor e o diaconato? Isso seria contraditório. Assim, o verdadeiro fruto de que andamos na palavra é reconhecido tanto pelos irmãos quanto pela liderança da igreja. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. É um reconhecimento do próprio apóstolo João à integridade de Demétrio. A gente vê muito isso quando alguém quer almeja o ministério episcopal, almeja ao pastorado, não quer ser missionário, né? E a igreja vai enviar aquela pessoa para se preparar. É importante que aquela pessoa entenda que Deus a chamou para aquilo, mas que também a igreja olhe e reconheça esses frutos. A igreja olha para o irmão que quer obedecer, né? Olha, realmente esse irmão tem dado um bom testemunho. Porque há muita gente sem noção, né? Que a pessoa também não tem testemunho na igreja, mas tem certeza que foi chamada para ser o novo de uma carta. Né? Mas a pessoa não tem testemunho nenhum. Ela está com um conceito muito elevado sobre si mesma. Então a igreja faz esse filtro importantíssimo. Por isso é importante a gente ter essa comunhão, constância de relacionamentos, para que um possa saber e identificar no outro o fruto do Espírito. 4.2. Não somente João, mas parece que outros líderes reconheceram em Demétrio a natureza da verdade. Tanto Gaio quanto Demétrio estavam prontos a acolher João e os missionários estrangeiros, a respeito da oposição de Diógenes. Por isso, João reconhece que Demétrio não se preocupava em correr riscos para defender a verdade. Demétrio não estava preocupado consigo mesmo, mas ele estava interessado em promover o Evangelho. Caminhando para a conclusão, a gente vai terminar o terceiro de João. Vimos que quando existe alguém na comunidade cristã que deseja a todo custo exercer a primazia, e para isso coloca-se contra o ensino apostólico, prejudicando a prática da caridade, tal pessoa deve ser evitada, confrontada e seus ensinos rejeitados. Esse tipo de atitude mostra que pessoas assim não procedem de Deus. Só faz isso em igreja madura. Cristãos maduros. Confrontar requer maturidade, coragem, né? E é algo que a gente deve estar mais preparado como igreja. Não ter medo de confrontar em amor, tá? Com sabedoria, mas isso tem que acontecer. E não existe igreja que não precise de confrontação. Não existe. Sempre vai ter algum irmão que precisa de uma orientação sobre a maneira como ele fala, ou alguma irmã que pode ser orientada com relação à roupa que ela veste, ou algum pai que precisa ser orientado sobre a maneira de educar seu filho. Sempre vai ter isso aí. A gente não confronta porque a gente não quer desgaste. Né? Fica ali, eu ficar aqui nos bastidores, deixa que o pastor não você. Né? Pois bem. Pelo contrário, suas obras. Pelo fato de que seu testemunho não produz o fruto que é proveniente da verdade. Suas obras são evidências de que sua natureza é contrária à verdade. Tudo que fazem tem como objetivo a glória pessoal. E como cristãos, precisamos estar atentos a isso. Olha na parte atualmente aí. Ó. Atualmente essa ação tem sido bem comum, evidenciada em igrejas divididas. Como eu falei lá no começo, buscar a glória pessoal, querer ter a primazia, é a primeira receita para a igreja começar a se dividir. Surgir, por exemplo,
homens com capacidade, e aí vão se surgir contra a liderança, e aí vai entrar aí a vaidade, o ego, e tudo mais, vai entrar a maledicência, difamação, e aí a igreja divide, e o evangelho sai perdendo com essa postura. Né? Vamos para as aplicações. 5 aplicações, vou aqui rapidinho, para ver o nosso horário. Pessoas que são geradoras de conflito dentro da comunidade estão sempre socando a verdade, de novo, que buscam glória pessoal. Não seja esse tipo de pessoa. Treteira, que gera conflitos na igreja, aquele questionador no mau sentido, aquela pessoa que tem sempre um veneninho para destilar, né? Uma crítica ácida e sarcástica contra aqueles que estão na igreja, geralmente contra líderes de ministério. Tem algo que fala para mim, o ministério de casais deve ser assim. Vai chegar para a liderança dos casais e falar, não pode ser melhor dessa forma. Não seja alguém que gera conflito. Né? Isso aqui o Senhor trata com muita seriedade, aquele que traz divisão para a sua igreja. Se uma pessoa dentro da igreja, por orgulho, não ouve e se rebela, com o ensino, tal pessoa causará rupturas. Já falou disso aqui também. Não seja aquele que vai dividir a igreja. Você sabia que Diótrefes só é mencionado aqui? Tive esse trabalho de pesquisar. Deixa eu ver o que ele fala fora da Bíblia sobre Diótrefes. Nada. Nem o livro dos pais da igreja, que é a primeira geração dos apóstolos, escreveram muito, não fala de Diótrefes. A Bíblia fala de Diótrefes só aqui. Então, se ele buscava uma glória e reconhecimento e proeminência, ele chafurdou na lama, ficou só por isso aqui mesmo, graças a Deus. Um inimigo da igreja, alguém que busca dividir a igreja e que busca sua própria glória, e esse vai ser o inimigo da igreja de Deus. Como eu disse, só tem um general que é Cristo, nós somos todos soldadinhos na trincheira batalhando, tá? Quando algum irmão, até mesmo um líder, promulgar palavras maldosas contra a igreja, deverá ter essa conduta repreendida, porque isso não é uma atitude adequada para a igreja de Deus. O cristão que procede de Deus, acompanha comigo aí, o penúltimo item, é examinado e aprovado pela palavra da verdade no seu testemunho diário, perante os membros da igreja e perante a sua liderança. O exercício cristão, o último ponto, consiste em seguir exemplos de irmãos que amam na verdade e se dispõem a executar tudo aquilo que é fundamentado na palavra e tornam evidente o fruto da verdade como centro do testemunho cristão. Sigamos os Gaios e os Demétrios e rejeitemos os Diótrefes. A carta de 3 João, ela traz esse ensino de que a obra do Evangelho que deve prosseguir, crescer, a igreja de Cristo ser fortalecida. Não uma pessoa, uma liderança, alguém se sobressair, atropelando a igreja, prejudicando o trabalho missionário, prejudicando a pregação da palavra. Tá bom? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por essa carta de João, que o Senhor inspirou o servo a escrever uma carta que traz tanta edificação para nós, escrita há tantos anos atrás, e incrivelmente ainda relevante para a igreja, e sempre será relevante, porque a tua palavra nunca envelhece, nunca caduca. A tua palavra é a verdade, e esse ensino precioso vem para nós, que nós possamos ser uma igreja sábia, onde sempre o amor prevaleça, hospitalidade, generosidade, e sempre o trabalho missionário e a pregação da tua palavra sejam sempre valorizados, estimulados e encorajados na nossa vida. Que todos nós tenhamos um coração humilde, de servos, como Gaio, como Demétrio, e não uma postura que divide, uma postura egoísta, de quem quer brilhar e tomar uma glória que é só tua, como foi com João. Em nome de Jesus, amém.